de reunido. Vamos para o nosso segundo fórum escolar da FEERJ. Hoje nós estamos com um convidado ilustre, com uma experiência grande no GEM, Jogos Escolares de Niterói, Vladilson. Boa noite, Vladilson. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite para o fórum. E, em especial, ao Maurício Seru, né? A gente estava falando aqui, antes de iniciar a live, um ex-atleta, um grande árbitro de basquete, fazendo um belo trabalho na Federação Estudantil do Rio de Janeiro. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nosso presidente Eduardo Augusto, vamos passar a palavra. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos vocês. Nós já estamos acostumados a nos falar por essas lives aqui da FEERJ. Hoje vamos ter uma noite muito boa, uma noite recheada de grandes histórias, uma noite que Niterói não pode perder, uma noite que temos aqui um profissional gabaritado, um profissional com larga experiência no desporto escolar niteroiense. Na realidade, Niterói acolheu já um GEBS há anos atrás. O Rio de Janeiro não acolheu GEBS e Niterói sim. Então, Niterói é um celeiro do desporto escolar. Então, eu espero que Chacrinha, meu amigo Chacrinha, de longas datas, que é o mais antigo ou o mais experiente profissional dentro da Secretaria de Esporte de Niterói, que vem tocando esses jogos aí de Niterói com muita capacidade, muita experiência, pessoa que conhece bem os caminhos, as quadras de Niterói. Hoje vamos ter uma noite muito legal. E aqui, logicamente, mediado hoje por uma dama, né? Mediado hoje por Tereza, nossa coordenadora educacional, e ladeado também do nosso coordenador técnico, do nosso diretor técnico, Maurício Seru. Foi o anfitrião desse convite do Chacrinha. Então, na realidade, vocês vão falar muito sobre desporto escolar e vão falar muito da história do desporto escolar de Niterói. Uma das perguntas do fórum é como é que vai o desporto escolar de Niterói? Acho que vai muito bem, obrigado. Mas o professor vai esclarecer esse muito bem dele aí. Tá? Maurício, com grande satisfação e felicidade no peito, que torno esse momento importante, torno esse momento público do seu trabalho. Se você está trabalhando à frente da federação há 45 dias, e já se nota, já se vê os elogios chegando a mim do trabalho que você está muito bem comandando. Então, na realidade, hoje não é uma live sua, mas é uma live em sua homenagem. Eu faço isso aqui público para todo o Brasil. Você é um cara que está revolucionando o desporto escolar aqui do nosso estado e, logicamente, com um braço, né, em Niterói. Logicamente que a nossa mediadora hoje vai perguntar ao Chacrinha se nós vamos trabalhar ano que vem juntos, né? Se o ano que vem, no ano que volta tudo ao normal, se a federação vai estar em parceria com a Secretaria de Niterói, acho que esse é o momento bom para a gente estar falando isso. Então, eu quero agradecer a todos vocês a presença e dizer publicamente que a equipe do Rio de Janeiro está sendo patrocinada pelo PAF 4 da CBDE, está trabalhando e está trabalhando bem. E nota-se esse progresso da federação. Tereza, contigo. Tereza, deixa eu responder o presidente aí. Presidente, tudo que vier a somar para o esporte escolar de Niterói vai ser muito bem-vindo. A questão é que a gente tem um processo eleitoral pela frente e, em dezembro, estamos entregando o trabalho dessa gestão. Pode ser que a gente continue, pode ser que a gente continue sim, e aí depende de uma série de circunstâncias. E se não continuar, eu quero dar certeza para o sucessor da gente que vamos contribuir muito no sentido de que o trabalho que a gente vinha fazendo possa seguir em frente e crescer.
certo, professor? Retribuindo, né, a sua fala, lógico que a gente entende que política é uma coisa que não é definida, né, que não é uma coisa continuada, mas, na realidade, o que é bom a gente não deve mexer. O seu trabalho em Niterói, comandando o esporte de Niterói, é fantástico. Então, na realidade, continuando ou não continuando a política de Niterói, eu acho que aqueles que vêm ou aqueles que vão continuar, né, têm que olhar com bons olhos para o professor Chacrinha, porque ele é o mais antigo profissional de Niterói que trabalha com esporte. Então, na realidade, é porque coisas boas o professor Chacrinha fez, com toda certeza. Tereza. Eduardo, vou passar a palavra para o nosso coordenador, Maurício. Só registrando aqui no nosso chat, a página da CBDE está aqui conosco, nos assistindo. Queremos agradecer. E, Maurício? Boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer, né, estar falando do desporto escolar de Niterói. Mas antes, eu tenho que agradecer ao nosso presidente, Eduardo Augusto, pelo trabalho incansável, né, que ele vem fazendo e dando todas as ferramentas para que a equipe de trabalho dele possa construir uma nova federação, né, de um jeito forte, do jeito importante, né, e com novas propostas de desenvolvimento do desporto escolar, né. É um momento muito importante com a parceria da CBDE, né, nesse apoio fundamental que eles estão dando a todas as federações, e eu acho que a nossa federação é comandada por uma pessoa especial dentro do esporte, né? Um amante do esporte e, com certeza, mais uma vez eu vou falar a mesma palavra, ele é incansável naquilo que ele faz. Então, se não fosse ele, eu acho que a gente não estaria colhendo esses frutos aí de 45 dias de trabalho e com vários eventos, tudo online, várias reuniões, vários momentos de transformação do esporte escolar, né? Gostaria de agradecer também a Tereza, a Luana, a nossa toda a equipe está junto com a gente sempre, né? O Chacrinha viu aí um pouquinho da nossa organização, né? Antes de começar, né? Durante a semana, né? Tudo que nós estamos fazendo para transformar essa live aqui um sucesso total. E o Chacrinha é uma pessoa que, quando a gente é amigo, a gente dispensa comentários, né? Ele é um tarado pelo esporte, né? É uma pessoa que o que ele já deu para o esporte, eu acho que o esporte nunca irá retribuir, né? Tanto financeiramente como de coração, porque o que esse professor já botou de dinheiro dentro do esporte de Niterói, dentro do handebol de Niterói, e com certeza dentro desses jogos escolares de Niterói, eu acho que se botar uma conta aí não fecha, né? Não vai fechar. Mas foi meu professor de handebol, né? Foi nosso técnico, Niterói Rugby, eu joguei um pouquinho, tentei jogar um pouquinho de handebol, era goleiro, né? Cheguei a ser convocado por ele para uma seleção carioca, que iria disputar os Jogos da Juventude, se não me engano, seria em Goiânia, em 98, 97, pode ser, porque em 99 e 2000 eu já comecei a arbitrar. Então, fui cortado na última lista, né? Mas com certeza foi muito bem representado. O Rio de Janeiro foi muito bem representado nesse ano, através dele e dos outros atletas que foram para a seleção. E, assim, é o maior prazer e o que ele fez nesses dias de divulgação, que é o poder que ele tem dentro do esporte de Niterói, né? As mídias que compraram a ideia do fórum, né? Saímos no jornal impresso, saímos no jornal na internet, virtual, a repercussão da página, os e-mails que nós mandamos para os professores de Niterói, todos agradecendo e parabenizando a escolha do tema e do professor Chacrinha. Então, só isso aí, eu acho que esse fórum vai ser curto. Com certeza nós vamos ter que fazer um outro fórum com o Chacrinha para a gente estar falando um pouco mais da história dele também e dos Jogos Escolares de Niterói. Então, agradeço ao mestre Eduardo, uma pessoa que eu tenho uma confiança muito grande nele, ao Chacrinha, um incansável, né? E eu acho que vai ser imperdível. Mais um fórum que a gente poderia botar isso aí na televisão, que é um programa. Obrigado a todos e sejam todos bem-vindos.
Tereza, posso interromper você aí, a tua mediação? Claro, Porque, professor Chacrinha, o Ivonei, hoje diretor de árbitros da Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro, está aqui mandando um abraço. Só que eu tenho que te dizer que o Ivonei foi meu aluno na universidade, entendeu? Então, o Ivonei hoje é um grande amigo, é uma pessoa que vamos fazer parcerias futuras com o Ivonei, né? E que, na certa, logicamente, é seu amigo pessoal também. Então, ele está aqui prestigiando essa nossa live e, logicamente, vai fazer perguntas também e vai participar, né? Outra pessoa que está aqui também, está falando aqui, está me perguntando, né, sobre a questão do paradesporto, só para esclarecer e para sair, tá, Tereza? Eu vou deixar você com o Chacrinha. O paradesporto, isso aqui é para minha amiga Maria Idalina Machado, é uma visão da FEERJ, sim. Quando a gente voltar para a questão presencial, vamos atacar também o paradesporto. Existem competições do paradesporto nacionais e nós temos que estar representados como Rio de Janeiro no paradesporto. Logicamente, se você estende para a questão de Niterói, Niterói também, se precisar da nossa parceria, e logicamente o ano que vem o Chacrinha vai estar comandando lá, isso aí os deuses estão falando, tá, Chacrinha? Que você continua o ano que vem, certamente é um compromisso nosso aqui de estar fazendo também paradesporto em Niterói o ano que vem. Prometo que não falo mais, só vou estar aqui assistindo. Está contigo, Tereza. Posso... Bom, primeiro eu queria responder ao Ivanei. Ivanei é um dos maiores responsáveis pela retomada do handebol de qualidade no Rio de Janeiro, junto com o Emerson, lá na federação. Eu fiquei muito tempo afastado do esporte, voltei recentemente, a partir de 2017, e tive a grata surpresa de ter essas duas pessoas no comando da Federação de Handebol do Rio. E com relação ao paradesporto, a gente tem aqui em Niterói a Andef, né? Então, a Niterói é muito forte no paradesporto. E temos, inclusive, uma secretaria que de fato comanda essa coisa, que é a Secretaria de Acessibilidade, que foi durante muito tempo, não sei se hoje é ainda, comandada pela ex-deputada Tânia Rodrigues. Chacrinha, você foi aluno do Colégio Salesiano em Niterói, né? Queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história, sua trajetória, até você chegar à coordenação dos Jogos Escolares de Niterói, o GEM. E queria saber de você se você concorda que o incentivo do desporto escolar está diretamente ligado ao sucesso dos Jogos e, consequentemente, isso traz benefício para os alunos, né? Seja ele integração, benefícios afetivos, coordenativos. Fala para a gente. Bom, vamos lá. Eu vinha de naquela época, as escolas, o salesiano começava na antiga quinta série. Eu me confundo tanto com essa coisa hoje fundamental, básico, médio. O salesiano começava na antiga quinta série. Ele tinha escolas conveniadas que iam até a quarta série. E numa sacada maravilhosa que tinha na época, eles faziam uma Olimpíada das escolas conveniadas dentro da escola, quando a gente ainda estava na quarta série, dentro do Salesiano, para a gente conhecer a escola. E aí eu conheci o handebol, né? 1 ano antes de entrar no Salesiano. No meu primeiro ano de Salesiano, na minha quinta série, houve um período lá de vacância do esporte, que não é uma coisa comum no Salesiano. E já na minha sexta série voltou com toda a força e eu fui procurar o handebol. O apelido Chacrinha não condiz necessariamente com a imagem que vocês estão vendo aí. Hoje já estou bem mais velho, até pareço um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, eu era um cara muito elétrico na escola, era um líder dentro do time, falava muito, presidente de grêmio, perdi 1 ano de escola.
Mas essa coisa me levou para o clube e para uma seleção estadual como jogador. E logo acho que desde muito cedo, eu fui instrutor de colônia de férias quando ainda era aluno do Salesiano. Acho que eu tinha essa coisa do esporte, da educação física, da atividade fora da sala de aula junto comigo. Fui para o clube. No clube, logo, eu assumi as categorias já daqui a pouco era diretor. E, com isso, acabei indo trabalhar na prefeitura em 1990 como coordenador de esportes, coordenador de eventos da empresa municipal de turismo da época. E, a partir daí, 2 anos depois, eu fui para a Secretaria de Esporte, fui convidado para dirigir os Jogos Escolares. Foi quando eu conheci o Galo, que foi o secretário até 96, e aí depois a gente continuou na gerência dos Jogos Escolares. Foi assim que aconteceu. Foi a partir do clube, o presidente da empresa de turismo era o presidente do Niterói Rugby na época, me convidou para a empresa de turismo, eu fui para a Secretaria de Esporte e encontrei lá a atividade que eu mais gosto de fazer na vida, que é dirigir os jogos. Peraí, deixa eu voltar agora com a sua. Bom, se eu concordo que o incentivo do desporto na escola está ligado diretamente ao sucesso dos jogos. Bom, eu acho que precisa melhorar um pouco, né? A gente pode dizer, pô, eu posso estar reclamando de barriga cheia, que a gente chega a ter 60 escolas, mas a gente pode ter muito mais. A gente tem ainda problemas na estrutura de algumas escolas, especialmente públicas, e eu acho que pode melhorar bastante ainda com relação a equipamentos profissionais e espaços esportivos. E, por fim, os benefícios trazidos aos alunos. Não existe, eu não consigo entender, e aí depois a gente vai falar sobre isso, sobre um período em que, na minha cabeça, o esporte deu uma retraída no Brasil. E eu ando conversando com alguns professores que acham que isso aconteceu por conta de uma série de fatores que eu posso entrar nesse tema daqui a pouco. Mas, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de fazer parte de um grupo, ainda que seja em esporte individual, é sempre em equipe, porque tem um treinador, porque tem alguém que treina junto. Essa coisa de trabalhar para obter sucesso, essa coisa de ver que ainda não obteve sucesso, mas eu quero continuar brigando, né? Lidar com a derrota, com a vitória, isso forma uma pessoa, isso faz pessoas muito melhores. O esporte é de suma importância na educação, na composição de um ser humano, assim como a arte. Verdade, Chacrinha, concordo. Você também foi diretor administrativo do Complexo do Caio Martins, né? Existiam alguns projetos sociais realizados lá. Como você vê essa importância de parcerias, né, entre as escolas, os projetos sociais, para massificar o desporto escolar? Bom, então, na verdade, o administrador do Caio Martins era o Galo, e que, mais uma vez... Está me ouvindo? O Galo, mais uma vez, me convidou para trabalhar com ele na administração do Caio Martins. Foi um período curto que a gente ficou lá, mas nesse período nós tínhamos os projetos de iniciação desportivas conduzidos pela SUDERJ e administrados pela gente lá dentro do complexo, sob total orientação do Galo. E isso aí gerenciava cerca de
5 mil crianças. Já o ginásio em si, ele estava muito degradado e o governo do estado não queria investir. Iluminação ruim, piso ruim, e a gente também vai entrar a gente pode seguir nisso aí na questão. Niterói tentou várias vezes municipalizar e ainda tem interesse sobre dimensões daquela quadra. Então a gente, na verdade, o que fez lá foi abrir o espaço para tudo que nos procuravam em relação ao esporte e em relação também a eventos que já era uma prática que a gente pegou e deu continuidade. Existiam feiras, existiam shows no Caio Martins. Com relação a projetos sociais, bom, francamente, hoje eu pensei o dia inteiro sobre essa coisa de projetos sociais, por incrível que pareça. Eu gostaria que eles não fossem necessários. Eu gostaria que toda a escola tivesse estrutura suficiente e alunos dentro dela para que pudessem oferecer a essas crianças tudo aquilo que o projeto social precisa oferecer hoje. Então, acho que o esporte tem que estar dentro da escola. O projeto social é bem-vindo, mas a gente não tem parcerias com eles, pelo menos nós, dos jogos escolares, a Secretaria de Esporte, sim, porque o nosso trabalho é direcionado para o esporte dentro da escola. Com relação... Bom, enfim, esqueci uma outra pergunta que você me fez. Era isso mesmo, o projeto social relacionado à massificação do desporto escolar, ao esporte dentro da escola. Não acho que o esporte social, o esporte de projetos sociais massifiquem o esporte escolar. Eu não sei se concordo com isso. Pelo menos aqui em Niterói não consigo ver isso. Normalmente, as escolas que participam não trazem seus atletas, os seus alunos de projetos sociais. Eles já estão dentro da escola, começam desde cedo ali. Realmente fica mais fácil, né? Quando a escola dá esse apoio, esse retorno, abre essa possibilidade de a gama de esportes para o aluno, fica bem mais fácil, né? O aluno pratica dentro da escola, está ali, e a massificação vem como consequência. Isso é a perfeição que a gente busca. Às vezes eu me entristeço quando um professor vem falar comigo que ele tem que brigar na direção da escola para a escola participar. Que ele chega na escola e é um professor especializado em basquete, por exemplo, e a diretora pega, principalmente nas escolas públicas, dá 2 bolas de futebol e fala, vai lá e se vira. E esses caras são a mola do esporte brasileiro. São eles que vão buscar a criança no recreio. São eles que veem um talento na educação física e chamam para um treinamento. Então, assim, quando alguns desses professores precisam brigar com seus diretores para que eles deem essa oportunidade para crianças, porque a gente ainda não alcançou o objetivo. Isso precisa melhorar. Verdade. Chacrinha, esse ano o GEM completa 55 anos, né? E como é que é essa história do GEM? Você esteve à frente do GEM, tá à frente do GEM pela segunda vez. Conta pra gente como é que é estar à frente pela segunda vez, novas emoções, o que você aprendeu na gestão passada, certamente não tá com sucesso maior dessa vez. Os erros que você cometeu lá, certamente não os cometeu agora. Então, primeiro, a gente tem um grande problema em algumas áreas da administração pública. Esse é um problema que a gente tem com relação aos Jogos Escolares de Niterói. Os Jogos Escolares estão fazendo 55 anos
porque alguém informou isso para a gente, veio passando de geração para geração para geração. E é uma grande pena que a gente não tem um arquivo do que aconteceu nos jogos escolares nos anos anteriores. Eu até guardei muita coisa, eu tenho o relatório final de jogos escolares, então é uma pena a gente não ter arquivo. Então, eu vou poder falar para vocês sobre as duas gestões. Quando nós pegamos lá na frente os jogos escolares e olhamos a estrutura da secretaria, foi um susto no começo, porque há muito pouca gente participando, nós tínhamos os jogos das escolas públicas que eram feitos pela Secretaria de Educação, a Secretaria de Esportes fazia os jogos das escolas particulares, e naquele momento tinham 15 escolas participando. E mais uma vez, com toda a liberdade do mundo para trabalhar, eu decidi que aquilo precisava acabar, que a gente precisava acabar com essa coisa de duas competições, de escolas públicas e escolas particulares, que precisava ser uma competição só. E eu unifiquei. Em 1992, já no primeiro ano, eu unifiquei os jogos de escolas públicas e particulares. Eu já contei isso várias vezes na minha vida, vou contar essa história aqui. Algumas pessoas vão me chamar de, pô, esse cara velho continua repetindo essa história, mas é uma grande verdade. Num determinado momento, quando eu anunciei que estava unificado, alguns professores de escolas públicas me procuraram dizendo o seguinte: pô, cara, a gente não tem a mesma condição das escolas particulares. Só que a minha experiência de vida era num clube pobre, que treinava numa quadra emprestada, graças a Deus, obrigado Centrinho, Centro Educacional de Niterói. E dali a gente não discriminava quem vinha de escola pública ou de escola particular. E eu fui campeão brasileiro com alunos vindos tanto das públicas quanto das particulares. Sabe por quê? Porque, e isso eu percebi, isso é um aprendizado de vida. O aluno da escola particular vinha muito técnico. Não tanto assim o das escolas públicas. Um pouco menos técnico. Mas se eu jogasse uma bola para o alto, de cada 10 bolas, 9, 8 eram do cara da escola pública. Então, quando a gente não tem, a gente cria o caminho para dar certo. Então, eu unifiquei e tive a grata satisfação de, pouco tempo depois, ver a escola pública disputando na principal categoria, basquete, que é um esporte muito pouco disputado em escolas públicas, fazendo final da primeira categoria, que era o sub-18 na época, e ganhando de uma escola particular. Isso foi uma sensação muito grande. E nesse período também, agora vamos falar da parte administrativa, e como que a gente fez lá atrás, a gente recebeu uns jogos escolares já com um encaminhamento de patrocínio com o Plaza Shopping. E os jogos passaram a se chamar Olimplaza. Naquela época, o governo não investia muito na Secretaria de Esportes. Tinha um orçamento muito pequeno e não existia praticamente um orçamento dos jogos escolares. Só que eu não me conformei primeiro do tamanho dos jogos que aconteciam. E a cada ano que passava, eu queria crescer mais. E para crescer, precisava de investimento. E todo ano, em janeiro, eu ia para o Plaza Shopping e sentava com... Eu espero que chegue a ela, muito obrigado, Adriana Santilhana, diretora de marketing daquela época. Eu nunca vou esquecer seu nome. A cada ano, eu sentava em janeiro com ela e discutia o orçamento e levava um orçamento a mais. Ela falava, mas você está crescendo muito. Eu falei, eu não estou crescendo os jogos, eu não estou crescendo o orçamento. Eu estou crescendo os jogos.
E, num primeiro momento, em 92, nós só tínhamos 4 modalidades: basquete, handebol, vôlei e futsal. E eu queria aumentar as modalidades. Eu queria fazer mais coisas. E nós criamos o que hoje se chama de festival de praia, com modalidades de praia. Eu falo isso, né? Eu falo, esse cara está ficando gagá. Naquela época, a gente fazia handebol de praia em quadra de 40 metros, montada na praia com 7. Hoje é uma modalidade aí que o Brasil é campeão mundial com 4 jogadores, né, em quadra. Então, a gente deu um pontapé de muitas coisas aqui e o Plaza Shopping comprou a briga. E, com isso, a gente foi crescendo os jogos, entregamos com 15 modalidades funcionando e com 53 escolas em 2000 para outra gestão. Depois disso, eu fui fazer outras coisas. Fui para o Caio Martins, depois fui ser secretário regional, uma espécie de subprefeito aqui da região do Ingá e do centro. E em 2017, quando o Galo assumiu a Secretaria de Esporte, me convidou: olha, eu preciso de você aqui para comandar os Jogos Escolares. E aí eu posso dizer que faz toda uma diferença você ter um secretário que chega, te orienta e, principalmente, um prefeito que acredita que esse é o caminho, a educação é o caminho e que o esporte faz parte da educação. O prefeito tem uma filha atleta. Então, eu posso dizer que tudo o que eu planejei de crescimento para os Jogos me foi permitido fazer. Eles deram todas as condições de fazer. Ao ponto de, em 3 anos, eu ter a impressão de que cresci tanto os Jogos quanto em 9 anos, lá no período passado, que o investimento era privado e que a gente tinha que estar chorando o tempo todo. Não que a gente dispense qualquer tipo de investimento privado, eles são muito bem-vindos, e até, principalmente, de outras esferas de governo. Mas o fato de você ter uma prefeitura que investe no esporte fez a gente crescer. Para você ter uma ideia, os Jogos desse ano estavam previstos com 26 modalidades esportivas. A perspectiva era de pelo menos 65 escolas. E aí eu sempre coloco que, para a gente crescer a quantidade de escolas participantes dos Jogos Escolares, vai precisar de investimento dentro da escola. Isso é uma questão da Fundação de Educação. É uma questão deles alinharem isso aí, orientarem seus diretores, aparelharem. A gente pode entrar depois numa questão aí de construção e reforma de quadra, que eu falo sempre que é uma coisa também que precisa ser conversada. Mas isso fez a gente ter um grande sucesso. E aí chegamos a 55 anos. Faltando ainda 2 semanas de inscrições, para terminar as inscrições, veio a coisa da pandemia, né? A gente estava com 30 e poucas inscrições, mas o professor de educação física, que é quem corre atrás disso, costuma deixar essa coisa para a última hora. E a gente estava muito esperançoso, porque os números estavam muito melhores, faltando 2 semanas para terminar a inscrição. E o projeto estava lindíssimo, de expansão, com uma série de modalidades. E falando também dos 2 períodos da gente, a gente cresceu um número de categorias. Tanto lá atrás quanto agora, quando nós pegamos, tinham 2 categorias, né, de faixas etárias, que eu quero dizer. Eu estou terminando esse ano com acho que a gente não vai ter mais nada esse ano, mas terminando essa administração, entregando 58 escolas, mais de 24 modalidades e entregando 4 categorias, até 12, até 14, até 16, até 18 anos, e a gente ainda faz o genzinho, que é o até 10 anos,
que é um festival de atividades pré-esportivas que dura um dia. É uma maravilha. A gente faz recreação, faz atividades pré-esportivas, as famílias participam, e é a grande introdução ao esporte, que quanto antes puder ser praticado, mais lá na frente, quem sabe, a gente vai conseguir pensar daí uma pérola ou outra para o esporte de alto rendimento nacional. Mas, com certeza, a gente vai ter pensado um jardim inteirinho de excelentes pessoas. Com certeza, Chacrinha. Muito importante tudo isso que você falou, do apoio, né? O seu reconhecimento também é muito importante. Só uma boa pontuação que a gente pode fazer é que os nossos principais parceiros são os professores, né? Os professores de educação física. Até reforçando aqui, está com a gente o professor Robertinho e o professor Flávio Azevedo, todos dizendo que jogaram muito lá seus torneios. E em cima do que você falou, Chacrinha, o GEM é considerado um dos campeonatos mais charmosos, né, escolares. E como você mesmo falou, tem as categorias e tem o GEMzinho. Quase 60 escolas inscritas. Qual o segredo disso? Então, primeiro vou contestar essa coisa dos mais charmosos. Niterói sempre foi charmoso em todo lugar, isso a gente vai guardar com orgulho. Agora, talvez, aí reza aquela lenda, né, do que a gente não tem arquivos, né, a gente não tem um arquivo dos jogos, mas reza a lenda que Niterói fez os primeiros jogos escolares do Brasil. Eu não sei se aí se há uma confusão em relação ao primeiro JEBs, foi aqui, eu acho que tem alguma coisa assim, e aí fica muito truncada essa informação. Mas, certamente, a gente tem um dos maiores em relação à população no Brasil. Isso é muito importante, né? E com relação será que existe um segredo para o sucesso? Olha, é difícil dizer que existe um segredo para o sucesso. Acho que existe um conjunto, né, de medidas que acabam fazendo de qualquer trabalho um sucesso. Não, primeiro eu tenho um secretário, o Galo, ele num primeiro dia ele me chama e fala: olha, eu gostaria que você pegasse isso aqui e melhorasse aquilo que a gente fez lá atrás. E você tem carta branca para fazer o projeto que você quiser. Me apresenta ele em quanto tempo? Eu falei: eu te apresento ele em 15 dias, está na minha cabeça. Sentei com ele e falei: olha, eu quero fazer isso aqui dos jogos. Ele falou: faça o que você achar melhor e conte comigo. Maravilhoso. Aí você junta isso que eu acabei de falar ainda agora, investimento, um prefeito que gosta e tudo mais. Aí, vamos lá, se é para dar receita, vamos dar receita. Bom, você junta isso uma equipe de trabalho. Uma equipe de trabalho não é muito extensa, tá? E é por isso que uma parte dos jogos é terceirizada. Mas eu tenho uma pessoa que, assim, aquilo é uma santa, a professora Silvia Branco. Ela é a pessoa que cuida das tabelas, cuida das marcações de jogos, ela cuida de uma coisa que só louco cuida. E é por isso que eu te amo, Silvinha, se você estiver me ouvindo. Silvia cuida da agenda de mais de 100 professores. Porque se a gente quiser fazer os jogos darem certo, a gente tem que tentar, o máximo possível, favorecer a dinâmica dos jogos. E a dinâmica dos jogos passam pela disponibilidade dos professores. O professor deve ter um monte de me ouvindo, é um bicho maluco. O professor trabalha hoje aqui, amanhã ali, agora aqui, sai correndo para lá, pega uma moto, vai para o outro lado, vai no Rio, vai a São Gonçalo.
E aí, pô, Vladilson, eu não estou em Niterói em tal dia, não posso tal dia não dá. E Silvia monta esse quebra-cabeça de tal forma que, é claro, a gente tem no regulamento, os professores sabem que não é uma obrigação nossa. Pelo regulamento, podemos marcar jogos do dia que quiser, né? Mas a gente tenta agradar a eles o máximo possível, atender a eles o máximo possível. E aí vem aquela coisa eu acho que essa eu diria, o principal segredo é o relacionamento com a grande mola mestra dos jogos escolares, que é o professor. Eu posso dizer que tenho um relacionamento muito bom com todos eles. Não me lembro. É claro que de vez em quando a gente tem que tomar posições que desagradam um ao outro, ou bater martelo aqui, bater martelo ali, não dá. Diretores também maravilhosos, né? Então, a credibilidade é algo que impulsiona nisso. Se você tem credibilidade, daqui a pouco o professor trabalha numa escola, trabalha na outra, fala, pô, os jogos estão muito organizados. Vem participar, ou dá uma oportunidade, olha aí, então as escolas vão vindo e isso vai abrindo oportunidade de inclusão para muita criança, que pô, é péssimo você estar numa escola que não tem esporte, né? Aí eu tenho a Silvinha, e aí tem o Cezinha, que não é um funcionário da secretaria, mas é o cara que me entrega uma arbitragem de qualidade nos jogos. Eu não conheço e aí depois a gente pode falar sobre questão empresa e tudo mais, mas não conheço ninguém que tenha uma empresa e que possa me fornecer árbitro para 3, 4 partidas de voleibol, basquete, handebol, simultaneamente em lugares diferentes. Isso é missão quase impossível. O Cezinha, ele dá nó em pingo d'água. E você tendo isso, entregando uma arbitragem de qualidade, aqui vai um elogio para todos os nossos árbitros, né? Você contribui para a melhoria do esporte. O esporte não melhora se não tiver arbitragem boa dentro de quadra. A arbitragem educa com relação à regra e com relação àquilo que o atleta precisa aprender também ali em relação ao regulamento do jogo. Bom, vamos lá, porque o sucesso ele é longo para se falar. E você junta isso, os espaços de competições. E vai aqui também o nosso agradecimento, que eu acho que Niterói ainda está devendo um pouco com relação a equipamentos públicos, né? A gente precisa de muita quadra viável, com boa iluminação. Não precisa. A gente vai ter agora um complexo esportivo bastante grande, mas é para grandes espetáculos. Eu acho que Niterói precisa de quadras de 30 por 20 que servem muito bem à iniciação de todos os esportes e algumas quadras de 40 por 20 para 300, 400 espectadores, para os pais estarem lá, para a iniciação. A iniciação é fundamental e por isso vai aqui meu agradecimento a todos que cedem espaço para a gente. Eu vou citar aqui o Salesiano Santa Rosa, que é quem cede o principal espaço, que a gente consegue fazer jogos em até 4 quadras simultâneas, e o Canto do Rio, que é um clube no centro da cidade, um clube muito antigo, que cede o maior tempo de quadra contínuo para a gente poder fazer o futsal às terças e quintas, e ainda cede para outras modalidades que são em forma de festival. Obrigado a todos, tá? A todos que nos cedem espaços. Sem eles, não seria possível crescer também. Com certeza, Chacrinha. Concordo com você. Tem uns professores aqui, professor Felipe Soares, professor João Carlos Caetano, dizendo aqui que o GEM é um campeonato muito bem organizado e mais disputado que já participei como professor. Nós temos uma pergunta aqui, vou te fazer, você pode nos ajudar.
terminar aqui o que eu tinha planejado para te falar, é sobre assim, quando a gente chegou, a gente resolveu mudar como a gente ia apresentar os jogos. Então, a gente mudou a solenidade de abertura. Eu parei de chamar de solenidade, comecei a chamar de festa, porque adolescente gosta de festa. E eles passaram a ir lá, a família passou a ir lá, na abertura. E quando você apresenta esse grande cartão de visitas, é porque você está bem organizado e bonito, você está mostrando para as direções de escola, para os professores, para os pais, que você vai entregar um bom trabalho. E, inclusive, premiação. A gente saiu de coisa pequena, boba, para uma premiação, que é isso que fica para a vida do atleta, para mostrar para filho, para neto, para algo que valesse a pena e que eles quisessem conquistar. Então, foi isso que a gente mudou e a gente tem uma pergunta aí, por favor, desculpe te interromper, que eu ainda tinha esse pedacinho para falar. Nada que isso, fica à vontade. Existe alguma atuação na mídia no local da competição? Ou boca a boca supre a necessidade no que diz respeito ao alcance da divulgação no município? Então, na verdade, a gente mesmo é quem abastece, e junto com a Alessandra, que é a assessora de imprensa da Secretaria de Esporte, a gente abastece as mídias sociais. Mas acontece um outro problema nos jogos escolares que limitam muito a gente. Vocês devem ter lido quando vocês me perguntaram alguma coisa sobre jogos, que é assim, quem financia os jogos escolares é a prefeitura através da Fundação Municipal de Educação. E durante os 3 anos que nós tocamos os jogos escolares, nós tivemos dificuldades com relação à celeridade e à necessidade de fazer a licitação que contrata a empresa que nos fornece arbitragem e suporte nos festivais. Essa falta de celeridade acaba atrapalhando um pouquinho os nossos projetos. A gente entende que tocar uma fundação de educação do tamanho da Fundação de Niterói é complicado, mas a gente precisa começar a conversar mais com a fundação e ter isso um pouco antes. Então, às vezes, nós somos falhos, porque às vezes já estamos tocando jogos sem ter uma empresa, porque a gente quer cumprir um projeto e imaginando que a empresa que ganhar a licitação vai cumprir com aquilo que foi feito até ali e pagar as pessoas que trabalharam. Até agora funcionou, mas não é legal ser assim, não é bom ser assim. A gente precisa fazer um projeto que funcione do início ao fim, já com a parte, sabendo com quem a gente vai contar. E aí sim a gente vai passar a ter uma mídia muito melhor. A gente já teve mídia aqui, as mídias formais, de jornal escrito, e elas, infelizmente, parece que são mídias em extinção. Né? Então, me parece que a coisa foi muito mais para as redes sociais e é nelas que a gente faz, e através do boca a boca também, como você falou, né? A gente leva pais, famílias lotam as quadras, amigos lotam as quadras, eles vão. E quanto melhor fica a competição em qualidade, em arbitragem, né? Porque tem essa coisa, tem uma coisa que eu posso falar para todo mundo que também é um grande segredo, que é bacana. É necessário ter um trabalho, você me falou de trabalhos sociais, eu vou falar de um outro trabalho de alto rendimento, atento aos jogos escolares, porque isso é uma troca incrível. É o clube vindo dar oportunidade aos destaques, né? Esses destaques vão ao clube, lá eles são mais um, mas o clube, o nível é outro de treinamento. E quando eles voltam para suas escolas de origem, para os treinamentos nelas, eles levam muita informação para os outros que não tiveram essa oportunidade.
E essa coisa, ela não para, né? Porque esse que foi no clube, ele vai na seleção do estado ou na seleção do município, e aí vai ter confrontos com outras escolas de handebol, ou de basquete, ou de vôlei, de futsal, com outras escolas de treinamento, e voltam ainda com mais informações, levam as informações para dentro das escolas, e aí o trabalho das escolas começa a ficar cada vez mais forte. Isso atrai cada vez mais as famílias, porque os jogos são melhores, e os amigos, e os curiosos, e os torcedores, porque os jogos são melhores. E eu discuti, me desculpe estender um pouquinho isso aqui, porque isso é muito importante. Eu discuti com um grande amigo que é coordenador de esporte do Salesiano, o André, jogou comigo, sobre esse recuo do interesse dos adolescentes pelos jogos escolares. E, no final das contas, o André atribuiu isso a algumas coisas, eu atribuí isso a outras, a gente pode puxar isso num outro tema, sem problema nenhum, mas uma coisa eu falei para o André quando eu estava indo embora da casa dele, uma coisa é certa, uma das coisas que mais seduzem o ser humano há milhares de anos chama-se palco. Se você entrega ao adolescente, à criança, um palco agradável, em que a plateia é a família, e o esporte nada mais é do que um teatro sem um fim definido, né? A criança, o adolescente vão ter cada vez mais prazer de estar ali naquele palco. E aí todas as coisas que eu discuti com o André não vão mais fazer sentido, que é a questão da influência das redes sociais, das mídias eletrônicas, dos jogos eletrônicos, que a gente vai falar isso depois, de uma outra coisa que eu quero falar também, que é um período de foco muito grande em escolas conteudistas e que, de alguma forma, esqueceram o esporte e a arte. Então, bom, acabou que eu me perdi na pergunta, que eu fui por outro caminho do conteudismo lá. Me reacende. Você respondeu, né, a pergunta do Evaldo aqui, né, sobre o boca a boca. Sim. Deixa eu te perguntar uma outra curiosidade agora. Você falou da quantidade de modalidades, né, 26 modalidades. Mesmo com essa quantidade enorme de modalidades que você proporciona aí, né, que o GEM proporciona aos alunos atletas, ainda teve alguma que ficou de fora por alguma questão? Nessa época de pandemia, por exemplo, os jogos eletrônicos foi um boom, né? Tá no seu planejamento? Então, os jogos eletrônicos, aí vamos entrar nessa coisa que eu acabei dando gancho e você já puxou muito bem aí, que eu me lembro quando eu apresentei para o Galo, falei, Galo, estou com vontade de fazer um festival de jogos eletrônicos. Ele olhou para minha cara e falou, cara, você está maluco? Foi essa coisa que afastou as crianças das quadras, dos campos, bababá. Galo, não dá para a gente ficar olhando para o passado, isso não é verdade. Talvez uma parte, eu acho que a gente precisa resgatar isso, cara. Aí ele olhou, falou, você tem certeza que não vai prejudicar? Galo, a gente precisa se modernizar. Aí ele veio junto, falou, então, corre atrás. Beleza. Só que, como a gente falou ainda agora, precisa de uma empresa que ganha a licitação dos jogos escolares e contrata essa estrutura para fazer os jogos eletrônicos, né? Então, e como isso por 2 anos demorou, embora eu tenha ido também buscar uma parceria numa empresa privada do centro de Niterói que trabalha com escola de designers de jogos e essas coisas, mas uma das filiais deles no Rio, eu fiquei sabendo recentemente, também trabalha com essa coisa das competições eletrônicas.
Fato é que as competições eletrônicas estão aí, estão em todo lugar, estão no mundo inteiro. As equipes são profissionais, são considerados atletas, assim como o xadrez, que sempre foi muito bem-vindo nos jogos e funciona muito bem nos jogos. Então, não tem como a gente não olhar para isso. E mais do que isso. Bom, se o esporte eletrônico for levar alguém da quadra, é porque essa pessoa já estava tendenciosa para o esporte eletrônico. A quadra precisa seduzir, o campo precisa seduzir, a piscina precisa seduzir, as pistas precisam seduzir, né? E mais, você vai estar dando oportunidade àqueles alunos que nunca se sentiram seduzidos por nenhum desses espaços, né? Então, de certa forma, inclusivo. Eu tentei em 2018, a empresa, eu falei na empresa, eu não vou citar o nome, eu falei com o atendente da entrada ao presidente. Todos se interessaram pela ideia e, infelizmente, ninguém se coçou para ela se movimentar. Era uma parceria interessante para alguém que trabalha com esse tipo de coisa, ter um contato com as escolas da cidade, né? E eu ainda não tinha a empresa vencedora da licitação. Então, por 2 anos não funcionou, mas eu continuo insistente. Esse ano era uma prioridade, eu já estava indo por um outro caminho. Tem um professor, o professor Gustavo, que é do Maia Vinagre. Ele é um cara aficionado também, um professor de basquete, um grande professor de basquete, aficionado por jogos eletrônicos. Ele falou: olha, no que precisar eu vou te ajudar, a gente vai fazer acontecer. Então eu estava certo de que esse ano ia acontecer. Mas aí veio a pandemia e com toda a sabedoria do prefeito, com toda a justiça que tem que ser feita, todos os recursos foram destinados para salvar vidas. A gente espera que isso passe logo para que a gente possa fazer os jogos eletrônicos e a gente possa voltar a fazer das quadras, piscinas, pistas, campos, palcos gostosos para as crianças, acessíveis, melhores, e que, fazendo isso por eles, diretores, professores se empolguem e que a gente tenha cada vez mais inclusão nisso aí. Chacrin, acho que esse ponto é bem importante que você tocou, né, da inclusão. Talvez tenha um receio grande porque caiam no ponto da separação. Se tiver os jogos eletrônicos, o esporte vai cair, vai perder, mas muito pelo contrário, né? Você está abrindo um leque para mais espaços, para as mais crianças participarem, para a inclusão de verdade, né? É isso. E por falar em inclusão, eu vou trazer para cá um tema que eu já vinha pensando em alguns anos, né? Desde que é a questão do transgênero. Desde que apareceu a Tiffany, né, nós tivemos uma grande discussão nacional sobre a inclusão do transgênero. E eu lembro do Galo ter pedido para ir numa reunião cujo debate vinha gente do Brasil inteiro lá no Teatro Popular, e grandes psicólogos, pensadores acadêmicos, e ninguém tocou nesse assunto. Eu fui tocar, os caras já estavam indo embora, pegar avião, voltaram, sentaram, falaram: bom, isso aí a gente precisa conversar. E justamente a minha pergunta para eles foi a seguinte: olha, a gente está vendo a Tiffany agora, e as famílias, elas estão cada vez mais mente aberta, aceitando as pessoas como elas são. E eu hoje sou diretor dos Jogos Escolares, e pode ser que em pouco tempo eu tenha que lidar com uma situação dessa. E eu confesso que preciso de orientação, né? E
a resposta deles, para resumir, a gente não ficar muito longo, é que isso é uma grande discussão nacional, ainda não chegou, ainda não se sabe muito bem o que fazer, e acho que é uma coisa que já deva começar a ser debatida logo, porque esse ano, no comecinho do ano, em fevereiro, começo de março, eu tive a consulta de um professor de uma das escolas mais participantes dos Jogos Escolares e mais vencedoras, que é o IEPIC, uma escola estadual, e ele me falou, olha, Vladilson, eu tenho um aluno trans e que apareceu lá no meu time masculino de futsal e eu não vou barrar, eu vou permitir. Quero saber qual vai ser a sua posição. Pô, você imagina um susto de uma ligação dessa, porque acho que ninguém está tão preparado, mas a minha posição desde o início foi inclusiva, né? E eu não vou dizer por sorte, porque vai acontecer. A sociedade hoje, as discussões são muito maiores ao contrário, né? Que é aquele menino que nasceu menino, se sente menina, né? Que é a mulher trans. Desculpe se eu estiver errando o termo. Isso já gera uma discussão maior por conta dos hormônios, de tratamento, da força física e tudo mais. Como era o contrário, né, uma menina que se sentia menino, eu falei, ninguém vai reclamar, vamos incluir, isso vai ser um primeiro passo para um debate muito interessante para a sociedade. E ele vai aparecer, quem quer que trabalhe com educação, ele já está aí, está na sociedade, muitas famílias já aceitam, outras nem tanto, a gente vive um período meio nebuloso para aceitações, mas vai acontecer e é preciso que a educação esteja preparada para saber como lidar. Com certeza. Chacrinha, é muito importante, muito humilde da sua parte de procurar, né? Acho que a partir daí a procura pela informação para saber como lidar com a situação é muito importante. Deixa eu te perguntar sobre os professores. Eu queria bater mais uma vez numa tecla, claro, que está dentro da inclusão. A gente vai ter inclusão quando tivermos escolas que diretores apoiem o esporte, os das escolas particulares apoiam. Na maioria das vezes, quando tem condições, eles apoiam, porque, de alguma forma, os jogos dão retorno para a escola. É o retorno da marca, é a marca andando pela cidade inteira. O diretor de escola pública ele não tem essa necessidade de vender a marca, né? Então, eu não sei como é feito essa coisa do convencimento de, olha, a gente precisa incluir mais gente nessa oportunidade de participar de esporte. E eu acho que está precisando essa conversa de alguém da Fundação de Educação com os diretores de escola. E mais do que isso, tem uma outra coisa que eu tenho visto e me preocupa, eu tenho conversado com o Galo, que agora voltou a ser vereador, porque precisou desincompatibilizar, porque é um pré-candidato à reeleição. Então, sobre a necessidade, talvez, de a gente criar uma lei municipal de algo que tem me incomodado muito, que são construções municipais voltadas para o esporte, que vão ser sempre muito bem-vindas em qualquer momento, mas que precisam necessariamente da orientação, e eu acho que isso tem que ser projeto de lei. Não sei porque eu não entendo essa coisa de projeto de lei, como é que é, mas tem que ser alguma coisa que precise ser obrigado. Professor de educação física, especialista em esporte, tem que estar junto com o arquiteto. Arquiteto fazer quadra, sem nunca ter entrado numa, sinto muito, meu amigo. Sinto muito, você não está sendo justo.
Então, às vezes uma meia quadra para o desenvolvimento esportivo vale mais do que uma quadra inteira. E, para isso, é preciso que alguém chegue lá e oriente. Olha, não constrói uma quadra nisso aí, não, dessa maneira, não, que isso aí está parecendo um corredor e não vai se fazer muita coisa aí, senão vira pátio coberto. Eu acho que quando a gente tiver escolas com melhores instalações, com alguma coisa de equipamento e professores qualificados e precisam ser valorizados por isso, e aí eu encerro agora o assunto inclusão, nós vamos ter cada vez mais gente incluída nessa oportunidade incrível que é fazer esporte. Perfeito, Chacrinha. Entrando aqui, continuando na relação dos professores, em relação ao GEM, como é a participação? Daqui a pouquinho a gente vai ver as perguntas deles também, que estão aqui conosco, tá? Como é a participação dos professores nessa preparação do GEM? Né? Certamente, como já disse anteriormente, eles são nossos maiores aliados, né? A organização que você tem, o sucesso todo que você tem, de nada seria se não tivesse o apoio de todos esses professores, como você mesmo agradeceu, como você mesmo mencionou. Eles ajudam, dão ideias, eles têm acesso direto a você. Como é essa comunicação? Legal essa pergunta, porque acho que eu não tinha citado isso quando você falou lá daquela questão do sucesso dos jogos. Acho que um dos grandes... Primeiro, o professor é a grande mola mestra, é o grande motor desse desenvolvimento. Então, a primeira coisa que a gente fez foi estabelecer relação. Todo professor tem meu celular. Todo professor sabe, tem o meu e-mail. Todo professor sabe que pode, isso até às vezes é maluco, porque pode me mandar mensagem. Porque às vezes eu estou falando com um que 7 horas da manhã está acordado, às vezes eu falo, agora não. E tem outro que está acordado meia-noite. Na medida do possível, eu dou atenção para todos eles. Nem sempre faço o que eles querem, nem sempre sou tão carinhoso e cordial, porque eu tenho que manter a coisa funcionando. Mas na maioria das vezes eu sou. E eu estou sempre checando o e-mail. Eu não deixo um professor muitas horas sem uma resposta, muitas consultas. Às vezes, aí, quando a gente fala de parceria, né? Um professor, cara, aconteceu uma coisa extra, o cara está atrasado para o jogo, eu estou com o horário contadinho naquele espaço que me foi cedido. Na hora eu já pego o telefone e ligo, professor, o que aconteceu, está onde? Estou no trânsito, aconteceu isso assim, eu já ligo para a arbitragem, segura aí, está chegando. Esse meio de campo faz com que o professor se sinta à vontade e motivado para ser essa grande mola mestra. Todos eles. Quem disser que não tem acesso a mim, não é verdade. Né? Podem estar brigados comigo num determinado momento, porque eu lidero a comissão de disciplina, mas passa muito rápido. Eu posso dizer hoje que não sou obrigado por nenhum professor e, muito pelo contrário, a grande maioria deles, eu posso dizer que são meus amigos de vida pessoal. Então, isso faz funcionar. E eles me levam aos seus diretores, e eu sou amigo de alguns, e quando chega um novo é uma loucura, porque você tem que ensinar tudo como funciona, um diretor novo, um professor novo, que não conhece o regulamento, às vezes passa um regulamento de 40 páginas, o cara dá uma passadinha de vista, acha que já sabe, aí você vira intérprete de regulamento. É uma loucura, mas é gostoso. E eu acho que isso é um dos grandes fatores de sucesso da gente nos jogos escolares. Certamente, Chacrinha. Você mencionou aí que nem sempre atende, né? Mas é claro que eles também entendem, né? O nosso maior bem aí são as crianças, né? Os alunos, atletas estarem em atividade, proporcionar a eles uma inclusão, ver coisas novas. Muitos nunca entraram numa quadra, mas bem, como você mesmo falou, tem escolas que
não tem uma quadra, tem uma metade, né? Então ele vai para uma competição onde ele chega uniformizado, vê a família, vê uma quadra oficial. Isso é muito gratificante para a criança, né? É gostoso. Você já viu alguém se apresentar no teatro com 2 pessoas assistindo, 500 lugares e achar que está feliz? Ninguém. O menininho quer jogar o seu basquete bonito porque ele vai virar o herói da escola e todas as menininhas vão olhar para ele e vice-versa, né? E nesse período isso é uma delícia. Só quem não foi adolescente, se é que alguém não foi, não sabe como esse período é maravilhoso de infância, de adolescência, esse aprendizado, essa coisa bacana que é crescer no meio do esporte e ser reconhecido por ele. A gente só tem que dar condições a eles, o resto eles fazem. Isso aí. Chacrinha, Ivanei pergunta aqui para a gente, qual é a sua concepção do melhor formato para os Jogos Estudantis brasileiros? Obrigado, Ivanei, pela pergunta. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu acho que passou muito batido e talvez o Ney, só o Ney com essa sagacidade dele tenha pego. Eu sou um defensor ferrenho de seleções. Seleção é algo natural da vida. Eu sou a favor, é uma coisa que se eu continuar no que vem, eu vou buscar a federação aí, para a gente, quem sabe, fazer uma parceria, o governo do estado também, de uma competição de seleções municipais. E acho que essa volta do Gebs, eu não consegui entender muito bem. Vai voltar o Gebs, tá? Mas vai voltar o quê? Só o nome? Ou vamos voltar a ter seleções estaduais como era antes? Porque esse é o caminho da coisa. O cara que vai numa seleção brasileira volta e vai para o seu clube, ele passa o que viu lá fora. E assim é a pirâmide para baixo. A criança, o adolescente, que é agraciado com seleção de cara, ele já causa ao outro menorzinho o desejo de chegar ali, né? E mais do que isso, esse que vai para a seleção volta para o seu clube, volta para a sua escola e dissemina conhecimento. Então, eu sou totalmente a favor de que voltem os campeonatos de seleções. Quanto mais puder encaixar no calendário, melhor. Perfeito. Chacrinha, o professor Álvaro Caetano, do Instituto São Bento, de Niterói. Existe a possibilidade de estender o genzinho para um número maior de datas iguais às demais categorias? Boa pergunta, Álvaro. O São Bento acho que foi o ano passado, não sei se tinha ido antes. E não sei se é que ele perguntou pelo São Bento ou só pelo Álvaro. Mas eu gostaria, de antes de fazer uma segunda edição ou terceira do Genzinho, e sim, é um projeto, e sim, é uma grande ideia, eu gostaria de ver um pouco mais de presença antes. Não dá para você querer fazer 3, 4 festivais de uma mesma coisa se você não tem presença. Nessa cidade, eu acho fundamental que a gente tenha bastante coisa, bastante atividade, mas eu queria que as pessoas demonstrassem interesse por essa atividade. O dia que eu tiver 10 escolas no Genzinho, que eu acho que a gente não consegue ter, no dia de Genzinho, 10, 15 escolas, vou falar, opa, está ficando pequeno. Está na hora de expandir isso, está na hora de pensar numa coisa diferente, está na hora de fazer... A gente vai trazendo coisas de acordo com a demanda. É que nem a praia. Virou uma moda danada aqui em Niterói, altinha. Botei altinha no festival de praia, foi sensacional, maravilhoso, foi uma febre.
Para esse ano, eu já tinha a proposta também no Festival de Praia de fazer o fute-mesa. Pô, eu acho que também ia ser maravilhoso, ia trazer o futevôlei de volta, mas a gente tem que entender a demanda. Então, respondendo ao Álvaro, o dia que eu tiver um pouco mais de escolas no Genzinho, e a gente deixa sempre o Genzinho no final do ano, que é para poder ter tempo dos professores irem trabalhando essa ideia nas crianças e tal, de que vai ter, criar essa motivação. Aí, certamente, a gente vai fazer mais edições do Genzinho, não tenha dúvida. Inclusive, ampliar os tipos de atividades que a gente faz. Por que não fazer um Genzinho na praia? Não sei, sabe? Então, tem que... vamos pensar, mas a gente tem que acompanhar a demanda. Claro. Ó, o nosso coordenador Maurício aqui fala que você vai ficar na direção do GEM, tá? Vamos fazer muitas parcerias ano que vem, a FERJ, o GEM. E ele pergunta como seria o seu sonho, o modelo do GEM 2021? Bom, modelo do GEM 2021, sonho? O sonho com utopia ou sem utopia, Maurício? Pergunta a ele. Ele vai escrever aqui para a gente. Ó, tem uma outra aqui, vou te dizer, é dele também. Enquanto ele não responde, qual a sua opinião sobre o aluno atleta federado? Minha opinião, a mesma que eu tenho sobre seleção. É federado quem chegou ao clube. E esse federado vai trazer para dentro da escola toda a informação que a gente precisa. Toda a sapiência de uma participação mais qualificada. Então, sou super a favor. Eu seria hipócrita se eu falasse aqui que eu não concordo que federados joguem com não federados, quando eu comprei a briga lá no começo de que escolas públicas jogassem com escolas particulares de igual para igual. Então, não tem essa. Se você não é federado, meu amigo, trabalha, corre atrás, pede a sua diretora, pede ao seu professor, vai no clube, vê se tem um espacinho. Se for também, porque às vezes tenta-se de tudo e eu não consigo ser federado porque eu não tive condição. Tem toda uma composição o atleta, mas quem quer corre atrás. Então, quem não é federado hoje pode ser federado amanhã e eu não vou excluir ninguém. Perfeito. Ó, o modelo do GEM 2021 é com tudo que tem direito, com utopia e sem utopia. A cara do Maurício, isso. Bom, com utopia, cara, um GEM onde eu tivesse bem mais escolas públicas participando. E olha que a gente teve um avanço nisso incrível. Acho que pela primeira vez na história do GEM, eu repito, eu chuto, né, porque a gente não tem arquivos, em 2019, nós tivemos mais escolas públicas do que particulares, o somatório das municipais, estaduais e da única federal, que eu saiba, que a gente tem aqui em Niterói. Então, isso para mim foi um prazer muito grande. Mas o GEM dos sonhos, para mim, é o GEM que a gente tenha bem mais escolas públicas do que particulares, bem mais, não nada contra as escolas particulares, muito pelo contrário, eu quero elas sempre, porque elas já participam. Eu quero que participem cada vez mais, com muitas escolas, Maurício, se possível todas, né? Que a gente tenha espaços mais qualificados. Hoje, infelizmente, até aqueles que cedem espaço para a gente têm dificuldade de manter. Né? O Canto do Rio é um clube, todo clube passa por dificuldade. O Salesiano passou por dificuldade, perdeu aluno durante o período, recuperou recentemente. Em Niterói, dificilmente você vai encontrar uma quadra que não pingue dentro. Isso é uma outra maluquice de administrar enlouquecida. Eu acho que a única quadra que quase não pinga dentro é a quadra do Canto do Rio, mas
A maioria pinga, quase todas têm goteiras. E aí você fica na janela vigiando o tempo para ver se cancela a rodada, não cancela. É criança que está saindo em carro de professor, que está saindo na van alugada da escola, e árbitro que está saindo do Rio, vem de São Gonçalo, vem não sei aonde. E essa administração é enlouquecida porque a gente não tem ainda os espaços mais qualificados. Eu acho que quem constrói quadra também tem que pensar nessa coisa da impermeabilidade do telhado. Aliás, esse foi o problema crônico do Caio Martins a vida inteira. A vida inteira. Desde que eu era criança, Caio Martins já tinha problema com goteira lá dentro. E uma quadra de madeira, já viu, problema. Então, muitas escolas públicas, se possível todas as escolas do município, muitos espaços qualificados, e que isso pudesse, e eu acho que esse é o principal sonho, daqui a 10, 15 anos, ter certeza que a gente ajudou a formar uma geração muito melhor de pessoas, porque muito mais gente passou pelos Jogos Escolares de Niterói. Maurício, nosso presidente Eduardo, já anotaram tudo. A parceria do ano que vem já está encaminhada. Nós estamos aqui com o professor Birabello, grande comentarista esportivo, técnico, atleta, está curtindo aqui o nosso evento, mandando um abraço. Tá? Da outro, Bira. Bira, outro abraço para você. O Antônio está perguntando aqui, qual o melhor desporto escolar, o de competição ou de participação? Olha, eu sou um cara do desporto de competição. Eu acho que o desporto participativo tem que haver, mas à medida que afunila, e você torna isso uma coisa nacional, eu acho que precisa ter peneira para chegar. Não dá para você fazer uns jogos nacionais hoje e incluir todo mundo, alguém vai ficar de fora, certo? Eu acho que a participação ela deve ser dada durante um período aqui, quando nós tínhamos muitas inscrições numa mesma modalidade. Isso só me aconteceu aqui a ponto de precisar fazer isso com handebol, num período em que o handebol era uma febre na cidade, e ainda bem que eu participei disso, e com futsal, que sempre tem muita participação. E a gente resolveu criar o módulo ouro e o módulo prata. E o módulo prata, ele era o que começava primeiro. Os dois primeiros do módulo prata, eles ganhavam lugar no módulo ouro no mesmo ano. Então, isso já de cara dava aquele... O módulo prata, o módulo ouro só tinha os 6 primeiros do ano anterior. E vaga para 2 do módulo prata. Tá? Então, como é no mesmo ano, primeiro, eu já fazia um módulo prata com jogos. Tem que ter jogos, pelo menos 2 jogos para cada equipe, por mais equipe que tenha. E quem se sai melhor ali vai jogar ainda mais jogos, porque vai disputar o módulo ouro, e isso ainda facilita uma coisa, impede que aqueles que já fazem um trabalho há mais tempo peguem aquele que está começando, que vai ser lá o 10º, 20º do módulo prata, se encontrem numa partida e o placar seja tão elástico que desmotive a participação. Então, existem formas da gente motivar o esporte de participação. E uma delas é preservando quem está iniciando, né? E premiando com o esporte de competição aqueles que trilharam o caminho de melhor qualificação. Perfeita a sua colocação, Chacrinha. Antes da gente encerrar aqui, nós temos uma pergunta de um professor do estado do Paraná, professor Richard. Vocês contam aí no município com aulas de treinamento nas escolas municipais e estaduais da rede pública?
Olha, eu conheço pouco da estrutura das escolas, para falar a verdade, públicas, particulares só aquelas que a gente vai porque tem jogo dentro, mas sim os professores recebem uma espécie de gratificação para o horário de treinamento. Eles recebem por isso. Eu não sei exatamente como funciona, uma pena eu não ter me informado tão bem sobre isso, talvez já tenha ouvido, mas na verdade eu ouço muito as lamúrias dos professores sobre Nestal não, pô, atrasou, estou sem bola, consegue para mim uma bola disso, daquilo, e às vezes a gente não consegue, que secretaria tem muita dificuldade para fazer compra, né? Ou mesmo quando é uma fundação, ou, enfim, uma autarquia. Mas a gente tem muita dificuldade para ajudar aqui, ajudar ali, mas o professor, só para... Professor do Richard, Richard, repete a pergunta dele, por favor. se as escolas estaduais e rede Estrutura, pública ok. contam... Eu já respondi, acho que já respondi. Eu não sei bem, mas eles recebem um extra sim. Chacrinha, antes de passar para você suas considerações finais, eu gostaria de parabenizá-lo em nome do nosso presidente, Eduardo Augusto, em nome do nosso coordenador, Maurício Cerua, dizer que o seu trabalho de planejamento, de inclusão, o sucesso que o GEM né, completando 55 anos, é bem parecido com o que a gente busca aqui na FEERJ, com essa parceria que a gente tem com a CBDE, incluir, premiar a competição, não deixando de competir, não deixando de incluir. Muito obrigada. Suas considerações finais. Bom, obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, presidente Eduardo. Obrigado, Maurício. Obrigado, Tereza. Acho que esse é o nome da menina aí que deu uma força bacana para a gente na técnica de estar por trás aí até agora trabalhando. Por favor, cita ela aí, Tereza. Nossa coordenadora de mídia, Luana. Muito obrigada por todo o apoio. Obrigado, viu, Luana? Bom, vamos aguardar o que acontece para o ano que vem. O projeto continua pronto, sendo a gente ou não à frente da Secretaria de Esporte. Quem quer que entre, eu estou disposto olha, está aqui. Gostaria de fazer um apelo aqui no final, porque uma coisa que vem na minha cabeça sobre esse período em que eu vi o esporte, e aí quando eu chego e vou olhar o esporte de alto rendimento um pouco degradado na base, e você vai buscar o porquê, está no esporte escolar, mas e aí você quer buscar o porquê disso, né? Porquê disso? E eu acho que em algum momento alguns pais tiveram a convicção de que o conteudismo, e só o conteudismo, exclusivamente o conteudismo, poria seus filhos no mercado de trabalho. E as escolas conteudistas apareceram. E aquelas que sempre tiveram como tradição a manutenção do esporte, a manutenção da arte e a credibilidade de que isso é fundamental para formar cidadãos, para formar pessoas que possam decidir. Isso no mercado de trabalho faz diferença. Isso no mercado de trabalho faz diferença. Não basta aprender matemática, química, biologia, português, história, né? É preciso saber lidar com o outro. É preciso saber ganhar, é preciso saber perder. E para o meu grande prazer, eu comecei a observar que escolas que aqui em Niterói que foram constituídas e cresceram dentro de uma filosofia exclusivamente conteudista voltaram a procurar a gente e voltaram a proporcionar esporte como forma de educação. Senhores pais, é fundamental, e vocês estão vendo isso agora, nesse período de pandemia,
que seus filhos tenham essa oportunidade. Então, deixem eles jogarem o que eles quiserem. No tempo que vocês permitirem, negociarem com eles. Mas mandem eles fazerem um esportezinho também. Vai fazer muito bem para eles. E aqueles que não se adaptarem no esporte, em hipótese alguma, bom, tem modalidades de esporte que estão chegando aí, ou outras que são milenares, e que talvez você se enquadre. Dá uma olhada no xadrez e, se Deus quiser, ano que vem, dá uma olhada no EGEM, que são os jogos eletrônicos. Certamente a gente vai enquadrar todo mundo e a gente vai incluir todo mundo. Muito obrigado pelo convite de vocês e até uma próxima oportunidade de debater alguma coisa. Chacrinha, antes de encerrarmos, vou passar a palavra para o nosso presidente, Eduardo Augusto. Tá? Chacrinha, parabéns. Você realmente deu uma aula. Eu estava aqui participando aqui incansavelmente. As tuas palavras são sempre muito sábias. Muita experiência nesse corpo, muita experiência nessa mente. A filosofia que você atua, a filosofia que nós temos que nos espelhar. Você realmente trabalha e trabalhou e vai continuar trabalhando à frente do desporto escolar de Niterói, eu tenho certeza disso. E por isso que Niterói é respeitada no desporto escolar. Parabéns, obrigado pelo teu aceite aí. E quero te dizer que o que Niterói precisar no próximo ano da federação, nós vamos estar juntos para trabalharmos juntos. E tenho certeza que você vai estar de frente aí ainda desse projeto lindo que você há tantos anos. Isso não começou no mês passado, isso não começou um mês antes de pandemia, isso já vem há décadas. Então, a gente fala em década, é peso. Então, se existe peso, é que existe um excelente trabalho. Obrigado por tudo, parabéns, foi uma aula que você nos deu hoje aqui de noite, viu? Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado também ao meu prefeito que permitiu essa possibilidade de eu estar realizando aquilo que eu mais amo fazer, investiu e acredita nisso. E ao Galo, meu secretário, meu parceiro de tantos anos, que me permite, me dá carta branca para eu poder trabalhar e desenvolver os melhores projetos. E entregar ao povo de Niterói, ao cidadão que paga o meu salário, que paga o salário dele, o trabalho que nos foi contratado e, se possível, até melhor. Obrigada novamente. Boa noite a todos. Até a próxima.